Nessa aula nós vamos estudar redes de primeira ordem, especificamente resposta livre desse tipo de circuito. A aula será dividida em 6 partes. Primeiro nós vamos fazer uma introdução sobre o assunto. Em seguida nós faremos uma pequena revisão aqui a respeito da solução de uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. Em seguida nós vamos estudar aqui circuitos de primeira ordem do tipo RL e RC. E por fim nós vamos ver o resumo do procedimento apresentado nessa aula. Vamos começar então a introdução. Até o momento, nos circuitos que nós estudamos, nós tínhamos fontes, tensão ou corrente e resistores. Tá? A partir de agora, nós vamos utilizar também capacitores e indutores nos circuitos. Quando nós introduzirmos esses tipos de bipolos, nós vamos ter que utilizar as relações tensão-corrente de cada um deles. Nós vimos isso na primeira aula e aqui, no caso, estou colocando em convenção de receptor. A relação tensão-corrente do capacitor em convenção de receptor é a corrente que percorre esse capacitor, ela é proporcional à derivada temporal da tensão nos terminais desse capacitor. E a constante proporcionalidade é a capacitância do capacitor. No caso do indutor, a tensão nos terminais desse indutor será proporcional à derivada temporal da corrente que percorre esse indutor. E a constante proporcionalidade aqui é a indutância do meu indutor. Então note que estas duas relações aqui, tensão-corrente, elas são diferenciais, elas não são apenas relações algébricas entre tensão e corrente. Então o que vai acontecer é que ao utilizarmos essas equações nas leis de Kirchhoff, nós vamos resultar em equações diferenciais ordinárias. Tá? E nós vamos ver como resolver esse tipo de circuito. Nessa aula nós vamos estudar circuitos de primeira ordem. Então o que são circuitos de primeira ordem? São circuitos cujas expressões resultantes são equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Tá? Por exemplo, aqui, nesse circuito nós temos um resistor em série com indutor e aqui uma fonte de tensão. Isso aqui nós chamamos de circuito RL série, porque tem um resistor, um indutor e esses dois bipolos estão associados em série. Então, nesse exemplo aqui, eu já indiquei aqui os sentidos de referência que eu vou adotar. Note que eu estou usando convenção de receptor em R aqui e no indutor também. Tá? Então, aplicando, por exemplo, a lei das tensões de Kirchhoff, aqui nós teremos VR mais VL menos E é igual a zero, aqui nesta primeira expressão. Nós podemos escrever VR em função da corrente IR, utilizando a relação tensão-corrente do resistor, aqui em convenção de receptor. Então, VR será R vezes IR. Agora, nós podemos escrever IR em função de IL. Note que esses dois sentidos de referência aqui estão no sentido horário, então eu sei que IR deve ser igual a IL. Tá? Então nós podemos escrever R vezes IL mais VL é igual a I de T. Por fim, nós podemos aplicar a relação tensão-corrente aqui do indutor. Nós sabemos que VL será L vezes DIL dt e nós obtemos aqui a equação que rege o funcionamento desse circuito. É uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, aqui primeira derivada da corrente I de L de T. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Então, no exemplo 2, nós temos o que nós chamamos de RC série. Nós temos um resistor em série com um capacitor. Já indiquei aqui também os sentidos de referência que eu vou utilizar. Então, aplicando novamente a lei das tensões aqui nessa malha, nós teremos VR mais VC menos E igual a zero, que está aqui nessa primeira equação. Nós podemos novamente aplicar a relação tensão-corrente aqui nesse resistor. Então, VR será igual a R vezes IR de T. E, novamente, IR e IC estão no mesmo sentido, então eu sei que IR deve ser igual a IC. Então, posso escrever então R vezes IC mais VC é igual a E de T. Podemos agora utilizar a relação tensão-corrente do capacitor aqui. Eu sei que a corrente no capacitor será C dVc dt. E nós também obtemos a relação, a expressão que rege o funcionamento desse circuito. Então nós também temos uma equação diferencial ordinária de primeira ordem aqui, com a variável tensão no capacitor Vc. Nesse terceiro exemplo aqui, nós temos o que nós chamamos de circuito RC paralelo, porque nós temos um resistor em paralelo aqui com o capacitor. Então, quando nós temos circuitos desse tipo, nós começamos a análise aplicando a lei das correntes de Kirchhoff, por exemplo, nesse nosso superior aqui.
nós teremos, pelo diagrama, IR e IC saindo do nó, então IR mais IC, isso será igual à soma das correntes que estão entrando, que no caso aqui é só IG de T. Então, temos a primeira expressão. Novamente, nós aplicamos a relação tensão-corrente do resistor, então IR será VR sobre R. E note que na associação aqui em paralelo, a tensão VR deve ser igual à tensão VC. Então, podemos substituir VR por VC aqui. Último passo, nós aplicamos a relação tensão-corrente do capacitor. Nós sabemos novamente que a corrente IC será C dVC dt. E também chegamos aqui na equação diferencial ordinária desse terceiro exemplo. No quarto exemplo, nós temos um circuito RL paralelo. Então, temos um resistor em paralelo com o indutor. Aplicando a lei das correntes de Kirchhoff aqui nesse nó superior, nós teremos IR mais IL é igual a IG. Em seguida, aplicamos novamente a relação tensão-corrente desse resistor aqui, que também está em convenção de receptor. Então, IR será VR sobre R. E VR deve ser igual a VL, porque esses dois bipolos estão em paralelo. Então, temos VL sobre R mais IL é igual a IG. Por fim, nós aplicamos a relação tensão-corrente aqui do indutor em VL. Então, VL é L dIL dt e nós obtemos a equação diferencial desse circuito também. Nesse último exemplo, nós temos um circuito que apresenta duas malhas. Aqui eu vou utilizar o método das malhas para determinar as equações que regem esse circuito. Vou definir uma corrente de circulação I maiúsculo 1 aqui no sentido horário, nessa malha, e uma corrente de circulação I maiúsculo 2 também aqui no sentido horário. Tá? Já escrevi a relação entre as correntes nos bipolos e as correntes circulantes, estão aqui. E vou aplicar a lei das tensões de Kirchhoff ao longo dos percursos das correntes circulantes. Então, para a corrente I maiúsculo 1, nós teremos VL1 mais VR2 menos E igual a zero. Aqui eu já passei o menos E para o outro lado, ficou E positivo do lado da direita. E nessa malha aqui nós teremos VL2 mais VR1 menos VL1 igual a zero. Está aqui a segunda expressão. Vamos agora utilizar a relação tensão-corrente em cada um desses bipolos. Então, no indutor L1 aqui, que aparece nessa expressão e nessa expressão, nós teremos a tensão VL1 será L1 vezes a derivada temporal dessa corrente. Então, L1 dI1 dt. E aqui novamente, L1 dI1 dt. Para esse indutor aqui, que aparece apenas nessa expressão, nós teremos a tensão VL2 será L2 vezes a derivada temporal da corrente I2, que está aqui na expressão de baixo. Vou também aplicar a relação tensão-corrente nesses dois resistores. Então, no resistor R1, a tensão VR1 será I2 vezes R1, está aqui. Cuidado com a numeração aqui, a corrente I2 está percorrendo a resistência R1. E na resistência R2 aqui, então VR2 será I3 vezes R2, que está aqui. Finalmente, nós temos que substituir as correntes nos bipolos pelas expressões que envolvem as correntes circulantes, que estão aqui. Então, substituindo essas expressões aqui, nós chegamos nessas duas equações diferenciais. Então, esse é um exemplo aqui de um circuito que apresenta duas equações diferenciais a serem resolvidas. Nós temos um sistema de equações diferenciais a resolver. Uma observação que toma cuidado, aqui é ddt de I1. Né? Então, I1 é I maiúsculo 1 menos I maiúsculo 2. Então, essa derivada deve ser distribuída nas duas correntes circulantes aqui. Tá? Tome cuidado com isso. A mesma coisa acontece aqui, ddt de I1 menos I2. Nos exemplos anteriores, com exceção do último, o procedimento foi o seguinte. Primeiro, nós obtemos as leis de Kirchhoff do circuito. Em seguida, nós utilizamos a relação tensão-corrente no resistor. E nós observamos o termo do resistor e escrevemos a tensão ou corrente, seja lá o que aparece na expressão, em função da tensão corrente do capacitor ou indutor. Tá? Então nós eliminamos VR e IR da expressão e escrevemos em função de IC ou VC ou IL ou VL, desses dois componentes. Tá? Seja lá qual tiver no seu circuito. Finalmente, nós vamos utilizar
a relação tensão corrente desse capacitor ou indutor para deixar tudo em função de VC se for um capacitor ou IL se for um indutor. Obviamente, nessas expressões aparecerão também a derivada de VC ou aparecerá a derivada de IL. Uma dica importante aqui que vocês devem sempre observar é que a sua equação diferencial deve estar escrita em função apenas de VC, se houver o capacitor, ou da corrente IL, se for um indutor. Não pode aparecer IR, nem pode aparecer VR na expressão. Tem que conter apenas VC ou apenas IL. Se a sua equação resultante contiver essas outras tensões ou correntes, você precisa eliminá-la de alguma forma. Tá? Você vai ter que utilizar as relações tensões correntes ou as leis de Kirchhoff. Aqui você precisa treinar, o aluno precisa treinar bastante essa etapa aqui para pegar o traquejo do que deve ser feito em cada situação. Uma última observação aqui nessa introdução é que nesse curso nós vamos ver circuitos que serão descritos por apenas uma equação diferencial. Tá? Então nós teremos que resolver apenas uma equação diferencial para resolver o circuito. Mas a gente precisa ter em mente que pode ter situações em que a gente tem circuitos que apresentam várias equações diferenciais para serem resolvidas simultaneamente.